não sabem, mas a Bíblia, ela é o livro poderosíssimo. Ela é a boca de Deus falando com o homem. Então a Bíblia, ela é cheia de enigmas, alguns encobertos e alguns revelados. Eu vou apresentar aqui dois enigmas. Um enigma encoberto e um enigma revelado. O enigma encoberto está no livro do Gênesis, capítulo 5, versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Então, Adão viveu 130 anos. Atrás desses 130 anos, tem tempo encoberto. É um enigma que ninguém sabe o tempo que durou. O segundo enigma está no livro do Gênesis, capítulo 11, versículo 26. E viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão. Então, nós temos aqui 60 anos atrás de 70 anos. Esses 60 anos seria o enigma revelado no texto sagrado. Então, no decorrer desse vídeo, será apresentado o enigma que Tera, ele tinha 60 anos, depois ele viveu mais 70, são 130, quando ele gerou a Abrão. Alguns estudiosos dizem que a Bíblia é um livro para criança. Está certo. Só que ele esqueceu de complementar. A Bíblia, ela é o livro para criança. A Bíblia, ela é o livro para adolescentes, para moços e moças, para idosos e idosas, para raças, tribos, povos e nações. A Bíblia é a vara de medir que Deus deu a Moisés. Livro do Êxodo, capítulo 4, versículo 1 a 4. E disse Deus a Moisés: que é isso na sua mão? E Moisés lhe disse: uma vara. Toda a Bíblia é divinamente inspirada, isto é, ela ensina e não é ensinada, corrige e não é corrigida. Livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Nós, seres humanos, temos medos da verdade. Muitas vezes deparamos com alguns textos sagrados e simplesmente pulamos eles. Nós esquecemos que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Tiago, capítulo 5, Tiago, capítulo 1, versículo 5. Corramos atrás da verdade. Nos textos sagrados, em Gênesis capítulo 1, versículo 14, Deus começou a marcar o tempo com o globo da terra na rotação. Isto é, do quarto dia, livro do Gênesis capítulo 1, versículo 14, ao sétimo dia, livro do Gênesis capítulo 3, versículo 8. Então, do quarto dia até o sétimo dia, Deus trabalhou somente com a rotação marcando o dia. Isto é, uma volta na rotação, em torno do seu eixo, um dia. Só que esse dia é dia Kairos. Porque Deus, ele muda os tempos e muda as horas. Livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 21. Esses 4 dias, que seria do quarto dia ao sétimo dia, Deus trabalhou com a rotação. Não sabemos quantos tempo durou em relação ao nosso tempo. Talvez milhões de anos. A partir da queda de Adão, livro do Gênesis, capítulo 5, versículo 3, Deus começou a marcar também o ano, mas somente com a rotação do globo da Terra em torno do seu eixo. Isto é, uma volta um dia, 30 voltas um mês, 360 voltas um ano.
Isto vigorou até o ano de 601 da vida de Noé. Livro do Gênesis, capítulo 8, versículo 13. Com a mudança do calendário de 601 da vida de Noé para 1 do ano 1, depois do dilúvio, livro do Gênesis, capítulo 9, versículo 28, Deus ordenou e o globo da terra passou a transladar. Livro do Gênesis, capítulo 8, versículo 22. Quando Noé morreu, em 1 dos anos 350 depois do dilúvio, livro do Gênesis, capítulo 9, versículo 28, muda-se a contagem do tempo para 1 do ano 1 da morte de Noé. No ano 1 dos anos 150 da morte de Noé, isto é, quando Sem completou 600 anos, é que Sem começou a marcar o tempo como linha de frente. Então, Sem, até os 600 anos, ele não era linha de frente na marcação do tempo. Ele passou a ser linha de frente na marcação do tempo só quando ele completou 600 anos. Começando em 1 do ano 1, depois que Sem gerou filhos e filhas. Livro do Gênesis, capítulo 11, versículo 10 a 11. Os textos sagrados não mencionam a morte de Sem, mas podemos mencionar a mudança na contagem do tempo de 1 do ano tal da morte de Sem para 1 do ano 1, depois que Arpaxade gerou filhos e filhas. Gênesis capítulo 11, versículo 13. Os textos sagrados não mencionam a morte de Arpaxade, mas podemos mencionar a mudança na contagem do tempo de 1 do ano tal da morte de Arpaxade para 1 do ano tal da geração de Cainã. Lucas capítulo 3, versículo 36. Os textos sagrados não mencionam a morte de Cainã, mas podemos mencionar a mudança na contagem do tempo de 1 do ano tal da geração de Cainã para 1 do ano 1, depois que Sela gerou filhos e filhas. Os textos sagrados não mencionam a morte de Sela, mas podemos mencionar a mudança na contagem do tempo. De 1 do ano tal da morte de Sela para 1 do ano 1, depois que Eber gerou filhos e filhas. Livro do Gênesis, capítulo 11, versículo 17. Os textos sagrados não mencionam a morte de Eber, mas podemos mencionar a mudança na contagem do tempo. De 1 do ano tal para 1 do ano 1, depois que Peleg gerou filhos e filhas. Livro do Gênesis, capítulo 11, versículo 19. Os textos sagrados não mencionam a morte de Peleg, mas podemos mencionar a mudança na contagem do tempo. De 1 do ano tal da morte de Peleg para 1 do ano 1, depois que Reu gerou filhos e filhas. Livro do Gênesis, capítulo 11, versículo 21. Os textos sagrados não mencionam a morte de Reu, mas podemos mencionar a mudança na contagem do tempo. De 1 do ano tal da morte de Reu para 1 do ano 1, depois que Serug gerou filhos e filhas. Livro do Gênesis, capítulo 11, versículo 23. Os textos sagrados não mencionam a morte de Serug, mas podemos mencionar a mudança na contagem do tempo. De 1 do ano tal da morte de Serug para 1 do ano 1, depois que Naor gerou filhos e filhas. Livro do Gênesis, capítulo 11, versículo 25. Os textos sagrados de Gênesis, capítulo 10, versículo 11 a 25, os nascimentos e mortes são um enigma, com exceção Sem, que sabemos o dia do seu nascimento, 1 do ano 500 da vida de Noé. Livro do Gênesis, capítulo 5, versículo 32. Mas não sabemos o dia da sua morte. Livro do Gênesis, capítulo 11, versículo 10 e 11. Os textos sagrados de Gênesis, capítulo 11, versículo 26, é o enigma. Mas a Bíblia revela o enigma, que envolve Tera, pai de Abraão, e Abrão.
Tera nasceu em 1 do ano 1 das gerações de Tera. Quando Tera completou em 1 do 1 dos anos 60, livro do Gênesis, capítulo 11, versículo 26, Tera viveu mais 70 anos, isto é, de 1 do 1 dos anos 60 a 1 do 1 dos anos 130. Livro do Gênesis, capítulo 11, versículo 26. Quando Tera completou 130 anos, nasceu Abrão. Em 1 do 1 do ano 130, Tera morreu em Harã com 205 anos. Quando Abraão partiu de Harã, como o Senhor Deus lhe tinha dito, era Abraão da idade de 75 anos. Livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 4. O enigma revelado está quando Tera morreu com 205 anos. Livro do Gênesis, capítulo 11, versículo 32. E com Abrão, quando saiu de Harã, com 75 anos. Livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 4. Tera gerou Abraão com 130 anos. Livro do Gênesis, capítulo 11, versículo 26. Do capítulo 11, 10 e 11 de Gênesis, de Sem até Naor, avô de Abrão, livro do Gênesis, capítulo 11, versículo 22, podemos contabilizar o tempo usando o gráfico do tempo, o calendário de Deus, mas jamais saberemos a morte de Sem e o nascimento e mortes dos textos sagrados de Gênesis, capítulo 11, versículo 10 a 25. E Lucas capítulo 36, e Lucas capítulo 3, versículo 36. O enigma não foi revelado no que diz morte e nascimento, mas só a contabilidade do tempo através da linha do tempo, com o cumprimento da plenitude dos tempos. Livro do Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Quando Tera, pai de Abraão, completou 130 anos, isto é, 60 mais 70, muda seu calendário de 1 do 1 dos anos 130 das gerações de Tera para 1 do 1 do ano 1 da geração de Abrão. Livro do Gênesis, capítulo 11, versículo 26. Quando Abrão completou 100 anos, em 1 do 1 dos anos 100 das gerações de Abrão, nasceu Isaque. Livro do Gênesis, capítulo 21, versículo 5. Com o nascimento de Isaque, em 1 do 1 dos anos 100 das gerações de Abrão, muda seu calendário para 1 do 1 das gerações de Isaque. Livro do Gênesis, capítulo 21, versículo 5. Com o nascimento de Jacó, em 1 do 1 dos anos 60 do nascimento de Isaque, livro do Gênesis, capítulo 25, versículo 26, muda seu calendário de 1 do 1 dos anos 60 do nascimento de Isaque para 1 do 1 do ano 1 das gerações de Jacó. Livro do Gênesis, capítulo 25, versículo 26. Quando Jacó desceu ao Egito, ficou diante de Faraó. Faraó perguntou-lhe: quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó lhe respondeu: 130 anos. Livro do Gênesis, capítulo 47, versículos 7, 8 e 9. Em 1 do 1 dos anos 130 das gerações de Jacó, muda-se para 1 do 1 do ano 1 da descida de Jacó ao Egito. A família de Israel viveu no Egito de 1 do 1 do ano 1, que seria a descida de Jacó para o Egito, e muda-se para 1 do 1 do ano 1 da bonança, até 1 do 1 do ano 30 da bonança. Livro do Gênesis, capítulo 47, versículo 11 e 12. Com a mudança de Faraó em 1 do 1 do ano 30 da bonança, muda seu calendário de 1 do 1 do ano 30 da bonança para 1 do 1 do ano 1 das aflições dos filhos de Israel na terra do Egito. E vai até 1 do 1 do ano 400 das aflições dos filhos de Israel na terra do Egito. Os filhos de Israel ficaram no Egito 430 anos, sendo 430 anos dividido, por exemplo, 400 anos de aflição e 30 anos na bonança. Livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 40 e 41. Sendo 30 anos na bonança e 400 anos nas aflições. Livro do Gênesis, capítulo 15, versículo 13. E livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 6.
O calendário que Deus deu à nação de Israel, livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 2, era a linha de frente na marcação do tempo. Mas, lamentavelmente, quando a nação entrou na terra prometida, eles se aparelharam com outros calendários e perderam o teor da qualidade. Mas Deus tinha algo sublime, que jamais perderia o teor da contagem do tempo, até que um mensageiro, portador da mais nobre mensagem, cercado com o resplendor e a glória de Deus, bradou: eis que vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Livro de Lucas, capítulo 2, versículo 9, 10 e 11. Cumprindo a plenitude do tempo. Livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Então, do Êxodo, capítulo 12, versículo 2, a Gálatas, capítulo 4, versículo 4, temos um total de 1500 anos exato. Jesus nasceu em um calendário chamado de a plenitude dos tempos, em 1 do ano 1500 da plenitude dos tempos. Mas como explicar? Sendo que Deus enviou um mensageiro, o anjo Gabriel, a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, no 6º mês. Lucas capítulo 1, versículo 26. Deus jamais iria usar o 6º mês do calendário juliano, uma vez que o calendário juliano, no ano 45 a.C., o ano durou 445 dias para a correção do tempo. Então, o próprio mensageiro, o anjo Gabriel, descreve a verdade no texto sagrado em Lucas capítulo 1, versículo 36. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Então, o 6º mês citado no texto sagrado do Evangelho de Lucas não é o 6º mês do calendário juliano, mas sim o 6º mês de gravidez de Isabel, prima de Maria. Uma mensagem direcionada a A ou B jamais fará efeito sem um agente convencedor, o Deus Espírito Santo. Jesus nos delegou, dizendo: ide, ensinai todas as nações. Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. Ensinai o quê? Disse Jesus: ensinais a guardar todas as coisas que eu, Jesus, vos tenho mandado. E um dos mandamentos é este, que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Livro de Marcos capítulo 16, versículo 16. É só reconhecer a Jesus Cristo como resgatador e salvador de suas vidas e aceitá-lo que serás justificado instantaneamente e aguardar o arrebatamento da igreja, na qual os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 a 17. Então você, que ainda não conhece Jesus, não perca essa oportunidade. Talvez, se você deixar passar, perderá a oportunidade de ser salvo. E quem diz que o amanhã terás novamente? Aceite-o, e seus nomes serão escritos no livro da vida, como um cidadão dos céus e embaixador da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Isto é, você terá o direito de transmitir a outro o que você recebeu de Deus através de Jesus Cristo, pelo agente convencedor, o Deus Espírito Santo. João capítulo 16, versículos 7 a 15. Então, nós temos aqui uma parte da Bíblia, que seria de quando Sem completou 600 anos, até a morte de Naor. Então, ele é um enigma.
Então, quem fez a contagem do tempo? Através dos nascimentos e mortes dessas pessoas, que seriam de 100 até Naor, avô de Abraão, não se pode contar porque a Bíblia não revela a morte, ou seja, não revela o nascimento e mortes dessas pessoas. Então, 100 é o enigma. Sabemos o dia do seu nascimento, 1 dos anos 500 da vida de Noé, mas não sabemos o dia da sua morte. A Bíblia não revela. Arpachade é o enigma. A Bíblia não diz o dia do seu nascimento e o dia da sua morte. Sela é o enigma. A Bíblia não diz o dia do seu nascimento e o dia da sua morte. Cainã. Este Cainã não é o Cainã de Gênesis capítulo 5, versículo 9. É outro Cainã. É o enigma. A Bíblia não diz o dia do seu nascimento e o dia da sua morte. Éber é o enigma. A Bíblia não diz o dia do seu nascimento e o dia da sua morte. Peleg é o enigma. A Bíblia não diz o dia do seu nascimento e o dia da sua morte. Reu é o enigma. A Bíblia não diz o dia do seu nascimento e o dia da sua morte. Serug é o enigma. A Bíblia não diz o dia do seu nascimento e o dia da sua morte. Naor é o enigma. A Bíblia não diz o dia do seu nascimento e o dia da sua morte. Tera é o enigma revelado. Livro do Gênesis, capítulo 11, versículo 26. Tera viveu 60 anos, mais 70 anos, igual a 130 anos. Então, com 130 anos, Tera gerou Abrão. Livro do Gênesis, capítulo 11, versículo 26. Tera morreu com 205 anos em Harã. Livro do Gênesis, capítulo 11, versículo 32. Quando Abrão saiu de Harã, ele tinha 75 anos. Livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 4. Tera morreu com 205 anos. Abraão, com 75 anos, partiu de Harã. Então nós temos 205 anos menos 75, então nós temos igual a 130 anos. Então Tera tinha 130 anos quando Abrão nasceu. Então o enigma revelado está aqui. Quando Tera gerou Abraão, Tera tinha 130 anos, isto é a Bíblia que diz, não é comentário que qualquer um faz, não. É a Bíblia que está falando, a imutável palavra de Deus, que ensina e não é ensinada, corrige e não é corrigida. Então, o projeto de Deus, ele está aqui, ó. Este é o projeto de Deus que Deus projetou. Então nós temos aqui o primeiro dia, temos aqui o segundo dia, temos aqui o terceiro dia. Bom, do primeiro dia até o terceiro dia, Deus trabalhou com um tipo de luz. Quando Deus abre o quarto dia, Deus muda a iluminação. Muda a forma da terra, suspendendo-a em forma de pequenas partículas sólidas e líquidas. Então, aí do quarto dia até o sétimo dia, Deus trabalhou com o dia, usando a contagem do tempo através da rotação do globo da Terra. Isto é, uma volta, um dia. Então seria 4 voltas. Então seria 4 dias Kairos. Que esses 4 dias são um enigma. Não sabemos quanto tempo durou em relação ao nosso tempo. Talvez milhões de anos, não sabemos. A partir do sétimo dia, com a queda de Adão, então Deus passou a trabalhar marcando também o ano, mas só com a rotação do globo da Terra em torno do seu eixo. Isto é, uma volta um dia, 30 voltas um mês, 360 voltas um ano. Então isto vigorou
da queda de Adão até o ano 601. No ano 601, muda seu calendário para 1 do ano 1 depois do dilúvio, aonde que o globo da terra passa a transladar. Então Deus, ele começa a marcar o ano através da translação do globo da terra em torno do Sol. Isto é, uma volta, um ano, 2 voltas, 2 anos, e assim sucessivamente. Então, nós temos aqui, quando Sem completou 600 anos, então, nós temos aqui um período que seria um enigma. Seria de Sem até Naor. Até quando Naor morreu. Então ele ficaria assim, ele ficaria assim. Ficaria assim, Então, esse período aqui, ele seria de quando Sem completou 600 anos até a morte de Naor. Então, é um enigma, não sabemos quanto tempo durou. Agora, nós temos aqui a contagem do tempo, começando em Terá, pai de Abraão, que vai até a descida de Jacó, quando ficou de frente de Faraó. Que Faraó perguntou para ele: Jacó, quantos são os seus anos? Então, temos um período de 420 anos. Depois, Jacó desceu no Egito e ele ficou 30 dias na bonança, 30 anos na bonança e 400 anos na aflição. Então seria 420 mais 430, dando um total de 850 anos. Depois nós temos aqui, daqui a aqui, nós temos 15 dias antes da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, Deus anuncia a Moisés que o povo iria sair, e Deus dá o calendário a Moisés, chamado o calendário da plenitude dos tempos, que durou da saída de quando Deus anunciou a Moisés até o nascimento de Jesus Cristo. Nós temos um total de 1500 anos. Então nós temos aqui, da queda de Adão até quando Sem completou 600 anos, nós temos um total de 1157 anos. De Terá até Jacó, nós temos 420. E quando o povo de Israel estava no Egito, 430 anos, sendo 30 anos na bonança e 30 sendo 400 na aflição e 30 na bonança. Depois nós temos aqui quando o povo sai do Egito, que inicia o calendário a plenitude dos tempos com 1500 anos. Então nós temos aqui um total de 4.507 anos, fora o enigma, que seria de Sem a Naor, avô de Abraão. Então nós vamos agora aqui complementar o enigma. Nós só sabemos a contagem do tempo através da linha do tempo. Caso contrário, ninguém conseguirá contar o tempo só através desse gráfico, que se pode contar o tempo, é que é revelado o enigma da contagem do tempo, mas a contagem do tempo através dos nascimentos e mortes de Sem até Naor, avô de Abraão, não se pode contar porque a Bíblia não revela. Então nós temos aqui o enigma revelado, que seria aqui, de 100 até, de quando Sem completou 600 anos, até Naor, até a morte de Naor, avô de Abraão, nós temos um total de 1493 anos. Esse seria o tempo encoberto, seria o enigma
que Deus não revelou a ninguém, através dos nascimentos e mortes de Sem até Naor, avô de Abraão. Mas só veio a descobrir agora, atualmente, através da linha do tempo, do gráfico do tempo, o calendário de Deus, é que se descobre que seria o total de 1493 anos. Então, o tempo ficou assim, ó. Quando Deus ele começou a fazer o seu projeto, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias. São dias kairos, que seria uma semana. Agora aqui começa a segunda semana. A segunda semana seria 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. Seria 6 dias kairos ou 6.000 anos crono. Então nós temos aqui um total da queda de Adão ao nascimento do segundo Adão. Nós temos um total de 6.000 anos exato, sem defasagem na contagem do tempo. Isto é a verdade revelada através da Santa Escritura, a palavra de Deus, que ensina, não é ensinada, e corrige e não é corrigida. Esta é a poderosíssima palavra de Deus. Então, o calendário que Deus deu a Judá, o calendário judaico, ele era o calendário original. Só que eles adulteraram o calendário. Por exemplo, o primeiro mês, 30 dias, está certo. O segundo mês já adulterou, 29. O terceiro mês, 30, está certo. O quarto mês, 29, foi adulterado. O quinto mês está certo, o sexto mês foi adulterado. O sétimo mês está certo, o oitavo mês, 29, foi adulterado. O nono mês, 30 e 29, foi adulterado. O 10º mês foi adulterado, 29 dias. O mês 11 está certo, o mês 12 foi adulterado, 29. Eles aumentaram o mês do ano, que seria o Adar segundo, o mês 13, que Deus não ordenou que Judá aumentasse um mês no calendário original que Deus deu a ele. Então, Judá, ele se aparelhou com o calendário gregoriano, uma coisa que não deveria fazer, o qual Deus não ordenou. Então, o calendário original seria esse aqui, ó. O calendário original seria isso aqui, ó. O calendário judaico. Começando, ó, o mês primeiro, 30 dias. Mês segundo, 30 dias. Mês terceiro, 30 dias. Mês quarto, 30 dias. Mês quinto, 30 dias. Mês sexto, 30 dias. Mês sétimo, 30 dias. Mês oitavo, 30 dias. Mês nono, 30 dias. Mês 10, 30 dias. Mês 11º, 30 dias. Mês 12º, 30 dias. Este seria o calendário original que Judá deveria seguir, mas ele se aparelhou com outros calendários, principalmente com o calendário gregoriano, e perdeu o teor da contagem do tempo. Mas Deus continua marcando o tempo com o seu calendário, porque tem partes do calendário judaico que permanece original. Então são essas partes que Deus usará.